o transporte do oxigênio. Estou aqui literalmente dentro de um sangue arterial. Vamos colocar aqui, ó, chegando os nossos alvéolos. Aqui seria um alvéolo e aqui vamos imaginar que é um território tecidual. Ok? Muito bem. O que eu vou fazer com vocês? Nós vamos estudar esse transporte passo a passo, tá? Então aqui em cima eu vou colocar um quadro do transporte de O2, que segue duas possibilidades, dois caminhos. O primeiro, ele pode estar dissolvido no plasma. Então, de alvéolo até chegar a nível celular, ele vem livre, leve e solto nessa corrente sanguínea arterial, nessa circulação arterial. Então, apenas 2%. Por quê? Porque ele não se mistura bem com a água que forma basicamente esse plasma. Vamos ver? Então, esse O2, ele chega aqui no alvéolo, foi um O2 inspirado, ventilado, e aí ele vai atravessar aqui, ó, mais escuro, a membrana respiratória, que eu aprendi que tem 6 camadas, por diferença, então, de concentração, por difusão, ele entra. E quando ele chega no sangue, 2% dele, o que vai acontecer? Vai ficar dissolvido nesse plasma. Isso representa apenas 2% do que vai ser transportado. Então, a primeira possibilidade 1, eu acabei de finalizar. Vamos ver como que a natureza, então, conseguiu forjar um sistema, encontrar um bom transportador. Já que esse gás oxigênio não se mistura bem com a água do nosso sangue, eu preciso encontrar um transportador. Nós estamos falando de 98% desse O2 ligado como oxhemoglobina, ligado na hemoglobina, presente nos nossos eritrócitos e formando a oxhemoglobina. Vamos ver? Eu preciso trazer aqui, então, subindo um eritrócito. Ou um glóbulo vermelho, ou uma hemácia. Chame do jeito que você quiser. O que vai acontecer? Então, esse O2 que acabou de passar pela membrana respiratória, 2% fica livre, dissolvido, e 98% entra nessa célula, nessa hemácia. Essa hemácia, eu já disse para vocês, ela tem basicamente dentro dela em torno de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. E essa hemoglobina, só por curiosidade, você vai unir o O2 na parte M, para ser mais exato, no ferro que existe nessa parte M, tá? Como cada hemoglobina tem 4 partes M, 4 ferros, cada hemoglobina pode transportar aqui 4 átomos de oxigênio. Como a hemácia tem 250 milhões, só esse eritrócito aqui, ele consegue transportar em média 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Olha como que o corpo humano ele é, no mínimo, fascinante. Muito bem. Então, quando eu tenho aqui a união de O2 mais hemoglobina, que estava aqui reduzida, ou desoxhemoglobina, eu formo aqui a oxhemoglobina. Isso significa que 98% do O2 está sendo transportado dessa maneira. Isso é muito interessante. O O2 ele tem uma afinidade muito boa pelo ferro da parte M dessas hemoglobinas. Então, esse foi o principal transportador, 2. O que acontece agora? Agora que os meus eritrócitos conseguiram pegar esse oxigênio, ou mesmo aquele percentual menor que está dissolvido no sangue, isso é a nível ainda de circulação pulmonar. Todo esse O2, que vai ser transportado principalmente pela hemoglobina, tem que percorrer todo o corpo humano até chegar no nível tecidual. Essa imagem, ela representa um jeito mais didático, mas ela não traz essa anatomia, que eu vou resgatar apenas por palavras agora. Olha só, se aqui é um capilar pulmonar, esse sangue, ele vai, e essa hemácia cheia de O2, ela vai percorrer as veias pulmonares, cheio de oxigênio, entra no átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa a válvula mitral, ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo contrai, manda esse sangue cheio de oxigênio
que passa pela válvula aórtica, artéria aorta, e a artéria aorta já na circulação sistêmica vai sofrendo várias ramificações, cada artéria adentrando um sistema, um órgão, um tecido, em algum momento ela vai chegar até o nível tecidual, ok? Então, eu vou ter o transporte tanto desse O2 dissolvido até as células, assim como esses eritrócitos. E aí o que acontece? Quando chega a nível tecidual, a nível de capilar tecidual, o que acontece? Esse O2, assim como o O2 lá da hemoglobina, ele vai ter que sair. Então, quando chega a nível tecidual, aquela oxihemoglobina, ela vai sofrer uma dissociação e eu vou liberar de novo, a hemoglobina vai ficar reduzida e o oxigênio agora pode, junto com aquele dissolvido, por difusão, entrar nessa célula. E aí, nessa célula, o que eu mais queria, ele auxilia o metabolismo da glicose para que eu possa produzir uma molécula ímpar para a minha vida, que são moléculas de energia, de ATP. Se não fosse por esse ATP, eu não estaria agora conversando com vocês a respeito desse assunto tão fascinante. Muito bem, eu resumi aqui, nessa figura que nós criamos, todo o mecanismo, o sistema, a engrenagem de transporte do oxigênio. Repare um detalhe. A hemoglobina é uma peça vital, é uma necessidade não negociável do meu corpo. Eu tenho que ter hemoglobina, porque senão eu não transporto bem oxigênio. E será que alguma coisa, alguma condição, alguma doença pode acometer essa hemoglobina, fazendo com que eu pare de transportar bem esse oxigênio e venha a morrer? Sim, existe uma condição fatal. Porém, o processo de entendimento fisiopatológico ele é bastante interessante. Olha só, eu trouxe aqui o CO, o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, no nosso esquema, ele está vindo aqui de uma lareira, tá? Mas esse monóxido de carbono ele tem outras fontes. Vamos ver no passo a passo, etapa por etapa. Etapa 1. Inalação do CO. Essa história começa a ser contada pela inalação do CO. A inalação do monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro, presente em fumaça de escapamento de automóveis, lareiras, fogões, entre outras fontes, é o início do processo. Então, eu posso ter monóxido de carbono em uma lareira, eu posso ter no escapamento de um automóvel, eu posso ter, por exemplo, no aquecedor a gás. Todas essas são fontes potenciais de monóxido de carbono. Vamos apagar e ficar apenas com o CO. Desculpa, com a lareira. E olha só, vamos imaginar então que esse rapaz, ele acendeu essa lareira num lugar fechado e ele começa a inalar esse monóxido de carbono. Ele não percebe, é inodoro, é incolor. Esse foi o evento 1. Vamos no 2? Agora, esse monóxido de carbono que entra nesse organismo, ele vai se ligar à hemoglobina. Então, ligação na hemoglobina. O CO se liga ao grupo M, ao ferro da hemoglobina, e a sua afinidade por ela é mais de 200 vezes a do oxigênio. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um pedacinho desse pulmão, vamos dar um zoom em uma hemácia, vamos mostrar aqui a sua hemoglobina, vamos mostrar aqui uma parte M, vamos dar um zoom nela também, vamos trazê-la um pouquinho agora aqui. Lembrando que em amarelo é a molécula porfirina e no centro ferro. O que acontece? O oxigênio, eu já ensinei para vocês, ele tem uma afinidade muito boa pelo ferro. Quando ele se liga, ele forma a oxihemoglobina e 98% do nosso oxigênio é transportado desta maneira. Porém, se o seu corpo tiver contato também com o CO, que é o monóxido de carbono, a ligação dele é muito mais forte, e eu representei por uma seta mais espessa, mostrando que ele tem cerca de 200 a 250 vezes maior que o oxigênio, a afinidade por esse sítio ativo do ferro. Se ele estiver presente, então ele vai tomar conta de toda a parte M, de todo o ferro. Eu não formo mais oxihemoglobina, eu não transporto mais oxihemoglobina. Então, esse
foi qual evento? Esse foi o evento 2. O que vai acontecer agora? Teremos o próximo, o evento 3. A formação não de oxihemoglobina. Quando o oxigênio está na parte M, oxihemoglobina. E quando eu tenho um CO, eu vou formar, olha só, a formação da carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina é o CO, o monóxido de carbono, mais a molécula de hemoglobina. A ligação do CO à hemoglobina forma um composto chamado carboxihemoglobina. Então, vamos ver a parte 3. É o CO que entrou em cena, ligou ao ferro, ele é muito forte, e aí ele vai formar a carboxihemoglobina. Formei a carboxihemoglobina, vamos ver o evento 4? Redução do transporte de oxigênio. Com a hemoglobina ocupada pelo CO, com a formação da carboxihemoglobina, menos oxigênio é entregue aos órgãos e tecidos, é claro. 98% dele, que é transportado por esse sistema, ele está comprometido. Isso leva a sintomas como tontura, dor de cabeça, fraqueza, náusea, confusão e pode evoluir para a morte. Então vamos ver na etapa 4 o que acontece. Esse rapaz acendeu a lareira, inspirou monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono se conectou de maneira muito forte ao ferro da parte M, formou carboxihemoglobina e ele para de transportar tão bem o oxigênio. E ele vai começar a sentir tontura, dor de cabeça, fraqueza. Vamos aumentar um pouquinho? Olha só, todos esses sintomas mostram que ele está tendo um menor transporte, uma hipoxemia. E aí, se isso continuar, com certeza ele evolui, infelizmente, ao óbito, ok? Olá, se você está gostando desse vídeo, olha o que eu tenho para você.